Buenas tardes, chiquitos míos, ¿cómo están? Bien, entonces hoy nosotros vamos a estudiar los demostrativos y los indefinidos. Es muy sencillo. Bien, estudiamos un poquito de interpretación antes y también los posesivos, entonces vamos a terminar esta parte, ¿ah? Entonces, chicos, a ver, os demonstrativos. Os demonstrativos, a empregabilidade, gente, que no português são os demonstrativos e que eles têm a função aí tanto de pronome como, né, função de adjetivo, de companheiro aí de um substantivo, eles têm aí, gente, um significado, tá? Então, antes aqui de falar desse significado, vamos aqui, ó, ver um pouquinho a tirinha del gaturro. Então, quem tuvo la culpa? Ele, essa, este, esta, esse, aquele. Nada mejor que a oficina para aprender pronombres gramaticales. Então, o gaturro, ele chega a essa conclusão. Vocês viram, foi culpando o outro, né? E como vocês percebem aqui, cada um tá num canto, tá? Até que assim, ó, o que é então os demonstrativos para acabar com o mistério? Eles, né, proporcionam para nós interlocutores a questão espacial, tá? Então, realmente, né, e às vezes quando nós estamos escrevendo, né, até no português e utilizamos aí eles como recursos coesivos, nós também temos aí um pouco dessa questão do espaço, ou, né, quando nós utilizamos como anáfora ou catáfora. Então, a base é mais ou menos essa, certo? O que nós vamos ver? Os empregos aqui, tá? Então, por enquanto, los demonstrativos. Então, vai chegar o momento de ver os pronomes, né? Que praticamente é a mesma função, tá? Então, los demonstrativos são palavras variáveis. Então, pessoal, por que variáveis, né? Por que elas são variáveis? Porque variam em gênero e número, tá? Utilizadas para indicar, ó, posición relativa de los seres en el espacio e en el tempo, tá? Então foi isso o que eu disse a vocês. Espaço principalmente, mas o tempo também está envolvido, tá? E isso, gente, onde fica muito bem claro? No contexto, certo? No contexto de fala, isso fica bem claro e bem legível, tá? Então, acá, esta tabla está muito buena porque define tanto essa questão do espaço como a questão do tempo, tá? Então, acá, ó, en el espacio, singular e plural, por quê? Porque aí são palavras que são variáveis, certo? De acordo com a concordância daquilo que está fazendo menção, tá? Então, por exemplo, en el espacio, cerca de la Blante, tá? Então, aqui, ó, tá perto de mim. Quando está perto de mim, eu vou utilizar este, estos, ó. Cuidado, por quê? Porque em português é fácil de confundir. Este, estes. Em espanhol, eu tiro o E e coloco o O, ó. Estão vendo que aqui se repete esse fenômeno, ó? Aqui também. Estão vendo? Então, ó, é uma turma. Estos, essos e aqueixos, vale? Então, eu vou trocar este E no português pelo O em espanhol, tá? Então, por exemplo, ó, este, estos, esse, essos, aquele e aqueixos, tá? Então, isso aqui, ó, por exemplo, essa coluna aqui de cima, ó, essa primeira aqui, está tudo perto de mim, aquela que está falando, tá? Então, por exemplo, este es mi botecha. Então, por quê? Porque está perto de mim, tá? Agora, por exemplo, ni cerca, ni lejos. Então, isso aqui, ni cerca, ni lejos, está perto de quem? Do interlocutor, no caso do receptor da mensagem. Já que eu sou a falante, eu tenho um receptor. Então, quando está perto do receptor, ó, eu vou utilizar toda essa coluna aqui, certo? Então, vocês vejam que aqui, ó, eu tenho
as variáveis, né, de masculino, feminino, e aqui, ó, nós vamos falar sobre estes daqui a pouco, que são os neutros. Já dando uma adiantada, os neutros têm têm a mesma função que no português. Eu utilizo, né, por exemplo, para expressar coisas aí também do geral, coisas que expressam, por exemplo, o sucesso, ocasiões. Então, nós vamos falar sobre eles ali num conjunto só para os neutros, certo? Mas é praticamente a mesma função que o português, tá bom? E claro, quando eu preciso de variabilidade, eu vou utilizar todos que me possibilitam fazer essa concordância, né? De masculino, feminino, singular e plural, tá? Agora, aquele e aqueixos, aqueixa e aqueixas, tá? Ou aquele, aquelhos, aquelia e aquelias, depende de qual variante vocês estão usando, qual aí o acento, né? No caso, então vocês vão escolher aí. Só que acento, seja latino, seja espanhol peninsular, tá? Toda vez que tu utilizar aquele ou aqueixos, né, está longe tanto de quem fala quanto do receptor, quanto de quem está ouvindo. Está longe das duas pessoas, certo? Então essa é a relação de espaço. Agora acá, chicos. ¿Cuánto cuesta esta falda? Cerca de la Blante. Esses chicos são muito chistosos, engraçados. Então, esses está perto do falante, aliás, do ouvinte, tá? Do receptor. Agora, aquele parque não tiene piscina. Então, o que acontece aqui? Lejos de la Blante e del oyente, tá? Então, pessoal, sempre que eu tiver esse ojo aqui, ó, atenção. Los demonstrativos este, esta y estos acompañan nombres de la realidad del hablante. ¿Qué es eso? Por ejemplo, esta noche vamos a cenar en un restaurante. Entonces, esta noche, por quê? Porque é uma realidade que está próxima de mim, tá? Daquela que está falando, que está anunciando esse acontecimento. Então, eu vou utilizar, tá? O esta, o este e o estos, né? Que daí é a variabilidade, vai depender do que eu estou falando da minha realidade para eu poder utilizar essa concordância aqui, tá bom? Então, la palavra noche situa en el tiempo la realidade signada. Então, por exemplo, eu estou falando agora para mais tarde, certo? Bien, agora as formas neutras que eu falei lá atrás. São invariáveis, ou seja, não cambiam em gênero e número. Então, gente, ó, esto significa isto, isso significa isso, aqueixo significa aquilo. Então, geralmente no português, nós utilizamos quando, por exemplo, tanto, né, o falante quanto o ouvinte, eles estão por dentro ali do assunto, tá? E lembra aquilo que eu falei para você, né? Tipo, então uma coisa, tal. Então, pra gente, o neutro, ele tem muito, né, esse uso, tá? Agora, el espanhol, essas formas se usam frequentemente para indicar coisas, sucessos o frases en el período gramatical. Entonces, el uso es demasiado común y también en las oraciones interrogativas, cuando no hay la necesidad de repetir el sustantivo, puesto que los interlocutores estão seguros ou visualizando o objeto de referência. Então, prestem atenção que aqui é mais ou menos aquele emprego que eu falei para vocês no português, tá? Então, ó, no concordo com aquilo que dijiste. Percebam que tá aí, tipo, aquilo, eu não concordo com aquilo que você disse, certo? Nós temos conhecimento do assunto, beleza? Por isso que o neutro, ele vai bem. O que é isso? Que isso? Né? Tipo assim, o que eu tô vendo, ou o que aconteceu. Então, o neutro também vai muito bem. Quanto custa isso? Ó, nós temos conhecimento. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa caneca e pergunto, quanto custa isso? Né? Então, o que acontece aqui? Nós estamos por dentro, todo mundo sabe o que está acontecendo.
Aquello que me contaste ayer me deixou muito contenta. Aquilo que você me contou ontem me deixou muito feliz, muito contente. Então, ó, nós estamos por dentro do assunto, só nós. Então, para isso que eu utilizo o neutro. Perceberam que tem uma função bem semelhante aí com a questão do português? Então, é isso. Se tu sabe, assim, tem aí uma boa identificação no português, tu também vai saber usar no espanhol, beleza? Ahora, los indefinidos. Vamos ver algunos, ¿vale? Indefinidos, né? Que são los determinantes. Chicos, se são indefinidos, é porque não é só uma coisa que eu conosco com toda segurança. Então, gente, se são indefinidos é porque é uma coisa que eu não conheço, assim, de fato, né? Então, todo, el determinante todo, deve concordar com o nombre al que determina. Então, ele é variável nessa situação, ó. Todos los chicos. Então, o que que eu tenho? Los chicos, masculino, plural. Então, todos. Toda a humanidade. O que que eu tenho? Feminino, singular. Então, o todo, ele é variável. Então, ele concorda com aquilo que ele está fazendo referência, certo? Então, quando eu falo assim, olha, todos os meninos ou toda a humanidade, percebam que fica aí uma informação meio válida? É isso que é para isso que serve o uso do indefinido. Para não dar essa segurança, tipo, essa certeza aí pro interlocutor, beleza? Agora, el determinante cada. O cada é invariável. Então, o cada, ele não varia. Los encuentros ocorrem a cada 3 meses. Então, percebam que este cada, né, que ele tem dá uma impressão de quando eu utilizo ele, que eu estou aí dando uma informação, né, de período, alguma coisa assim, ele não varia. Ele vai ser cada para todo mundo, tá? Agora, el determinante ambos, tá? É variável em gênero. Então, ambos e ambas. Então, cacharam ambos participantes. Então, tipo, ficaram quietos, né, gente? Ambos participantes. Então, como participantes, masculino plural, então ambos vai concordar com ele, certo? Bien, el determinante outro variável e concorda em gênero e número com o nombre al que acompanha. Então, por exemplo, outro estudante, outros estudiantes. E se fosse, por exemplo, no feminino, né? Outras chicas, outra chica. Então, eu faria essa concordância, beleza? El outro também tem uma outra função. Então, acá. Puede ir precedido por um artículo, um demonstrativo, um possessivo ou por outro, né? Ou por ele determinante todo. Então, por exemplo, la película es mi outra paixão. Então, aqui onde está o lugar, né, do possessivo, eu poderia ter, por exemplo, um artículo, o determinante todo, um demonstrativo, tá? Então, aqui antes desse indefinido outro ou a tua variante, né? Aqui no caso, outra, seria o filme é minha outra paixão, tá? Então, eu posso ter, né, outros aqui articuladores acompanhando esse indefinido. Vale, chicos? Entonces acá está la práctica para ustedes, ¿vale? Entonces, buen estudio. Hasta la próxima. Besitos.